Bom dia, a paz do Senhor, gente. Tudo bem com vocês? Pessoal, peguei essa gripe que está assolando aí, tá pegando todo mundo e me foi muito forte. É tanto que eu ainda tô com o rosto inchado, ó. Tá vendo isso aqui, meu? Tá tudo inchado, ó. Eu não tenho isso alto. Olha como tá meu olho aqui em cima, inchado. Tá vendo? Já desde terça-feira que eu tô assim, com esse rosto inchado. E não melhora, já tô até ficando preocupada. Mas minha vida tá nas mãos do Senhor. Estou orando para que essa inchação saia, meu rosto volte ao normal. Mas nem por isso eu vou deixar de falar nessa manhã com vocês sobre a palavra do Senhor. Eu estava lendo aqui em João um, um trecho da palavra do Senhor que eu já li algumas vezes e sempre eu fico meditando nessa passagem e hoje eu quero assim ler com vocês essa leitura diária, matinal, que fala sobre Jesus e Pedro. Porque todos nós temos a nossa intimidade com o Senhor, não é? Temos a nossa história com Jesus. E Pedro tinha a intimidade dele com Jesus e tinha a sua história com Jesus. Cada discípulo tinha a sua história com Jesus, né? E tinha o seu grau de intimidade com Jesus. Isso não é diferente conosco. Cada um de nós também que andamos com Jesus, temos a nossa intimidade com Jesus e temos a nossa história com Ele. E com Pedro foi assim. Essa leitura se encontra no livro de João, capítulo 21, a partir do versículo 15. João, capítulo 21, versículo 15. João, ele é o último evangelho, né, do Novo Testamento. E diz assim: Quando eles acabaram de comer, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama mais do que estes outros me amam? Sim, o Senhor sabe que eu amo, Senhor, respondeu ele. Então Jesus lhe disse: Tome conta das minhas ovelhas. E perguntou pela segunda vez: Simão, filho de João, você me ama? Pedro respondeu: Sim, o Senhor sabe que eu o amo, Senhor. E Jesus lhe disse outra vez: Tome conta das minhas ovelhas. E perguntou pela terceira vez: Simão, filho de João, você me ama? Então Pedro ficou triste por Jesus ter perguntado 3 vezes: Você me ama? E respondeu: O Senhor sabe de tudo e sabe que eu o amo, Senhor. E Jesus ordenou: Tome conta das minhas ovelhas. Quando você era moço, você se aprontava e ia para onde queria. Mas eu afirmo a você que isso é verdade. Quando for velho, você estenderá as mãos, alguém vai amarrá-las e o levará para onde você não vai querer ir. Ao dizer isso, Jesus estava dando a entender de que modo Pedro ia morrer e assim fazer com que Deus fosse louvado. Então Jesus disse a Pedro: Venha comigo. Então aqui é um trecho de um diálogo entre Pedro e Jesus, em dado momento, né, da caminhada deles. E aqui a gente pode observar que Jesus ele começa nesse diálogo a interrogar Pedro se Pedro amava. E ele interroga Pedro 3 vezes, né? Se Pedro amava. Porque lá na frente, Pedro também ia negar Jesus 3 vezes, né? A palavra diz que depois que o galo cantasse, Pedro negaria o Senhor 3 vezes. Então Jesus pergunta aqui 3 vezes se ele o amava. E ele disse que o amava. E Jesus, que conhecia o coração de Pedro, ele fazia essa pergunta porque Jesus ele tinha propósito em tudo que ele falava. E a gente pode observar aqui que Pedro, ele, em certo momento daquela conversa com Jesus, ele se entristeceu porque Jesus lhe perguntou 3 vezes a mesma coisa.
E também 3 vezes o Senhor lhe falou, 2 vezes o Senhor lhe falou que ele tomasse conta das suas ovelhas, ou seja, das pessoas que iam chegar para ele cuidar, que ele cuidasse, que ele amasse, que ele zelasse por essas vidas. Que Jesus nos compara como ovelhas, que é um animal manso e obediente. Então, na terceira vez, Jesus já não fala para ele para cuidar das ovelhas, Jesus ordena. Jesus já não diz que é para ele fazer, Jesus ordena a ele que ele cuide das suas ovelhas. Aí é quando Jesus entra e vai falar, né, de como ele vai morrer na sua velhice. E que essa morte, da maneira que ele vai morrer, vai glorificar o nome do Senhor. É difícil a gente entender o porquê que Jesus revelou para Pedro como ele ia morrer. Jesus não fez isso com os outros discípulos, mas com Pedro ele fez, né? Ele falou mais ou menos de como Pedro iria morrer na sua velhice. Então, o que eu quero dizer com esta mensagem da palavra do Senhor é que como Jesus ele falava com Pedro, ele indagava Pedro e ele ordenava Pedro, ele também tem seus momentos com a gente, em que ele conversa conosco, em que ele nos indaga sobre algo, mas também tem um momento que ele nos ordena a fazer algo. Então a nossa intimidade com Jesus nos permite ouvi-lo, não é? Falar conosco, também nos indagar, nos perguntar e também nos ordenar em relação à sua obra, em relação às suas ovelhas. Pedro nem sempre em toda a conversa com Jesus, Pedro ele compreendia o que Jesus falava e às vezes até pela sua natureza humana ser muito explosivo, ele falava até coisas que não era nem para falar, mas Jesus entendia Pedro, Jesus compreendia Pedro e sabia que no coração de Pedro existia amor pela sua obra, existia amor por ele, não é? Mesmo ele o negando lá na frente, Jesus ainda fala que o inimigo pediu, né, para se ir andar com a vida de Pedro, mas ele orou ao Pai e não permitiu que o inimigo se andasse com a vida de Pedro, porque Pedro foi uma pessoa escolhida pelo Senhor para levar a sua palavra, para cuidar das suas ovelhas, para agregar as suas ovelhas. Queridos, Jesus, ele também conversa conosco. Jesus, ele nos chama para falar algo, para conversar algo, para revelar algo para nós, porque naquela conversa com Pedro também lhe foi revelado algo que ele não sabia, que ele desconhecia, que era a maneira como ele iria morrer, né? Então, quando a gente conversa com Jesus, sempre o Senhor nos revela algo do céu. Sempre o Senhor, ele vai nos indagar sobre algo na nossa vida. Sempre o Senhor nos vai ordenar a fazer algo, né? Para o seu reino, para a glória do nome do Pai, para a glória do seu nome. Então, que nesta manhã, esta palavra, ela possa estar em teu coração, sabe? É muito bom falar com Jesus, é muito bom ouvir Jesus, porque quando o Senhor, ele fala conosco, ele sempre revela algo para a gente, coisas boas do céu. Ele sempre revela a sua vontade. Ele sempre fala para a gente aquilo que a gente precisa fazer para agradar a Deus. Então é bom a gente ter intimidade com Jesus. Pedro teve esse momento especial com Jesus, né? Onde Jesus se revelou para ele de maneira gloriosa. Mas também ele cobrou responsabilidade sobre suas ovelhas. Coisa que Pedro, ele realizou, não é? Ele foi fiel naquilo que ele falou ao Senhor. Então, que nesta manhã nós possamos abrir o nosso coração para Jesus, possamos ter o nosso momento com Jesus, sabe? Acordar, ler a palavra, tentar entender o que Jesus quer falar com a gente por meio do seu Santo Espírito. E mais que isso, querido, estar disponível, né, para fazer a vontade de Deus. Às vezes, fazer a vontade de Deus não é fácil. Quase sempre é tão difícil, porque fazer a vontade de Deus implica em deixar de fazer a nossa vontade.
Fazer a vontade de Deus muitas vezes nos faz sair do nosso lugar de comodismo, né? De conforto, para ir para um lugar difícil, um lugar perigoso, um lugar árido, um lugar distante muitas vezes dos nossos. Mas fazer a vontade de Deus é a nossa missão. A nossa missão aqui é fazer a vontade do Senhor, é cumprir com o seu ID, é falar do seu amor, da sua palavra para aqueles que precisam. Na verdade, eu estou aqui com muitas dores nos meus olhos e no meu rosto, mas eu me sinto na obrigação de dizer para você que Jesus, o teu amigo, aquele que está contigo em todos os momentos e que, quando você dá ouvidos à sua palavra, você entende ele está nesta manhã também te dizendo que ele quer conversar contigo, que ele quer te fazer perguntas e que ele também tem algo para te ordenar em relação ao reino de Deus. Então, que os teus ouvidos espirituais estejam atentos para ouvir a voz do Senhor. Aleluia. Que coisa gloriosa, né? É Pedro ter aquele relacionamento íntimo com Jesus, de poder falar com ele o que estava em seu coração, de poder ouvir também aquilo que estava no coração de Jesus, não é? Ouvir da boca do próprio Jesus. Que privilégio de Pedro. Mas nós também somos privilegiados, porque a palavra do Senhor diz que nós somos bem-aventurados, nós somos felizes, porque nós cremos naquilo que não vimos, né? Os discípulos, eles estavam crendo porque eles estavam vendo que ele era o Filho de Deus, vinham os milagres, vinham as maravilhas, mas nós somos bem-aventurados porque nós não vimos o que Jesus fez no passado, mas nós cremos que ele é o Filho de Deus, que ele está vivo, que ele ressuscitou, está à destra do Pai, intercedendo por nós todos os momentos da nossa vida. Aleluia. Então, essa palavra que eu deixo para vocês. Jesus ordenou a Pedro para ele tomar conta das ovelhas, né? O que Jesus tem ordenado a você que você não tem feito? Será que vai ser necessário Jesus interrogar você 3 vezes ou quantas vezes ele achar necessário para você entender que você precisa cumprir com o ID dele? Que você precisa se fazer necessário na obra dele? Eu não sei o talento que Deus te deu. Aleluia. Eu não sei quais foram as virtudes que Deus te deu para que seja usada para a glória do seu nome, para agregar vidas para o reino de Deus. Mas de uma coisa eu tenho certeza, Deus não nos colocou neste mundo sem propósito. Deus tinha um propósito na vida de Pedro. Aleluia. Até Pedro ser lapidado, queridos, e ser convertido de verdade, porque Pedro andava com Jesus, mas Pedro não era convertido. Pedro veio se converter de verdade, sabe? Ter medo de perder a vida por Cristo. Aleluia. Depois que Jesus morreu e ressuscitou e falou com ele, perdoou ele. E quando ele sentiu o perdão de Jesus, aí sim, Pedro se converteu ao amor de Jesus Cristo, a paixão de Jesus Cristo pelas almas, e dedicou a sua vida a falar de Jesus. E é tanto que numa pregação de Pedro, após a morte de Jesus e ressurreição, e Jesus já ter ido, né, para ficar com o Pai, Pedro, ele fez uma pregação e mais de 3.000 almas, mais de 3.000 vidas se renderam a Cristo. Então, esse Pedro aí é o Pedro que Jesus indagou, e é o Pedro que disse que o amava, mas também é o Pedro que o negou 3 vezes. Esse Pedro aqui é o Pedro que Jesus disse a maneira e o modo que ele ia morrer. Jesus não disse a discípulo nenhum isso, mas a Pedro Jesus revelou. Tal intimidade Jesus tinha com Pedro e Pedro com Jesus. Queridos, não importa a nossa condição, não importa, né? Se alguém não nos valoriza, se alguém não nos dá oportunidade. Jesus, ele está falando contigo. Jesus, ele te indaga. Jesus, ele te ordena. Obedece ao Senhor, né? Obedece ao teu Criador. Ele está dizendo que a gente tem que cuidar das ovelhas dele. E como é que a gente faz isso, Fátima? Lendo a palavra do Senhor
e entregando esta palavra para quem precisa. Sabe, Jesus certa vez disse, olha, eu não vim para os sãos, eu não vim para aqueles que não precisam de mim. Eu vim para os fracos, para os doentes, né? Eu vim para os perdidos da casa de Israel. Então, nós, pela fé, somos israelitas. E existe muita gente aí ainda perdida que precisa de Jesus, que precisa da sua palavra. E a nossa missão é essa, é cuidar das ovelhas, né? É falar de Jesus. E dentro das nossas possibilidades e limitações, a gente vai fazendo esse trabalho de falar sobre um Deus tão grande, tão poderoso, que teve a atitude de morrer numa morte maldita, numa morte de cruz, pela minha vida e pela sua vida. Ora, quem poderia dar valor à nossa vida, a não ser o Filho de Deus? Muitas vezes nos relacionamos com tantas pessoas e essas pessoas não valorizam a nossa vida, não valorizam a nossa alma, não valorizam os nossos sentimentos e as nossas limitações, mas o nosso Deus, por meio do seu Filho Jesus Cristo, ele valoriza quem somos. Ele valoriza os nossos sentimentos, ele valoriza a nossa alma, ele valoriza quem realmente somos por dentro. Aleluia. Porque ele nos conhece, ele nos sonda. Ele sabe, conhece tudo o que vai no nosso coração. Aleluia. Recandaias. O Senhor Jesus, ele nos sonda, ele te sonda. Ele sondou a Pedro ali quando estava conversando com Pedro. Porque ele já sabia de tudo o que ia acontecer na vida de Pedro. E ele também sabe de tudo que vai acontecer na nossa vida, porque os nossos dias, todos os nossos dias estão escritos no livro da vida. Ainda antes que nem existia dia, a palavra do Senhor diz. Olha, os dias nem existiam, mas os meus dias já estavam todos anotados no livro de Deus. Que Deus tremendo, que Deus glorioso. E nós precisamos exercitar a nossa fé nesse Deus. Porque Ele é poderoso, Ele é maravilhoso. E Ele quer renovar a tua vida, Ele quer conversar contigo, Ele quer se revelar para você. Ele quer revelar a você mistérios dos céus, como Ele fez com Pedro. Aleluia. Então somente abra o teu coração. Não deixa que as dificuldades da vida, não deixa que mais amizades, te tirem desse caminho que te leva a Deus. Sabe, tem um ditado que as pessoas dizem aqui no Brasil que todo caminho dá na venda. E eu discordo plenamente, porque este ditado, né, estas palavras, elas vão contra a palavra de Deus. Porque Jesus disse, olha, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai, ninguém chega diante de Deus se não for por meio de mim. Então, nenhum atalho vai te levar a Deus. Porque o caminho é Jesus. Segue esse caminho. Anda nesse caminho. Porque lá no fim da tua jornada, tu estarás junto ao teu Deus. Amém? Que Deus abençoe a tua vida, a tua casa, a tua família. Olha, que tu seja uma bênção no teu trabalho. Que tu seja uma bênção lá onde você estuda. Que você seja uma bênção onde você mora, sabe? Que as pessoas possam olhar para você e dizer, esta é uma mulher de Deus, este é um homem de Deus. E que você esteja pronto. Aleluia, porque como você é testemunha do poder de Deus, alguém pode passar por algum processo e te chamar para orar. E te chamar para expulsar um demônio. E te chamar para fazer alguma coisa em nome de Deus. Então, esteja atento. Você é representante do céu, você é representante do Senhor Jesus Cristo. E a Bíblia diz que os sinais, né? Eles iam estar conosco. Aqueles sinais que estavam com Jesus, de curar, de expulsar demônio, de fazer maravilhas. Aqueles sinais iam nos acompanhar. Jesus disse ainda mais com a gente do que com eles, se a gente cresce e fizesse a vontade dele. Então, estejamos na dispensação do Senhor, fazendo a sua vontade. E sempre que possível, falando desta palavra maravilhosa para aquele que necessita. Amém? Que Deus abençoe a tua vida em nome de Jesus.